Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. São 10h03, doutor Egnaldo. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, pastor Elber, tudo em paz, e os nossos amados ouvintes que estão já vindo aqui para o YouTube, sejam bem-vindos, deixe o seu like. Bom dia, doutora Maiara, que bom revê-la novamente, seja muito bem-vinda. Bom dia, povo de Deus, graça e paz, alegria estar aqui com vocês novamente, nosso querido Elber, pastor Egnaldo, e os nossos queridos ouvintes também, para a gente iniciar um cheiro aqui da Calcaia ao vivo. É isso aí. Bom dia, doutora Maiara, seja muito bem-vinda. É impressionante, tanto que a Maiara parece com a filha, né, doutor Egnaldo? Você já viu a filha dela? Meu Deus do céu, a foto da filha dela, eu acho que nem ela parecia tanto com ela quanto a filha parece com ela, né? Então, nessa idade, né? Na verdade, meu Deus, eu tava vendo a foto dela aqui, eu falei, a Maiara botou a foto da filha dela aqui no anúncio da rádio aqui, ó. Muito bom. Mas bem-vindo, querida. Deus abençoe, bom dia. Papai do céu te abençoe e te guarde também aí, junto com o nosso querido doutor Egnaldo. Bom vê-los e vamos que vamos, né? Mais um no Divã. Hoje, quando a preocupação roubou a paz, parte 2, né? Então, vamos para cima. Eu acho que na semana passada ficou aí algumas perguntinhas, né, doutor Egnaldo? Foi enviado para o senhor ou não? Correto, pastor Elber, por isso mesmo que vem a parte 2 da ansiedade quando a preocupação rouba a paz e nós não conseguimos concluir, né? Graças a Deus, porque aí a gente pode continuar falando, porque ansiedade é algo que está sempre presente, principalmente nesses últimos tempos, né? Antes se falava que a ansiedade e depressão seria a doença do século, e hoje a gente vivencia tudo isso em todo o tempo, né? A pressão do dia a dia, isso vem acontecendo. E aí é importante, pastor Elber, a gente está olhando também, né, justamente as questões, né? E hoje a gente vai procurar responder as perguntas que ficaram, agradecer os nossos ouvintes e os participantes aqui do YouTube, tá? Continuando o tema. E aí a gente já começa pensando justamente o que nos rouba a paz, e a gente precisa identificar esses sintomas que são sintomas da ansiedade, né? Que ela vai se manifestando no nosso organismo, né? A gente pensa que é só algo da mente, e é uma das coisas que a gente precisa trabalhar. Nesse tempo, hoje estamos, né, chegando a última quinta-feira do Setembro Amarelo, né, em que a campanha ela vai sempre anunciando, a prevenção é para o ano todo, mas especificamente em setembro, no Setembro Amarelo, fala sobre a prevenção ao suicídio. E a ansiedade, ela está presente, né? Então a gente precisa estar atento aos sintomas físicos, né? Algumas vezes a gente vai ver dores de cabeça, dores musculares, quais os sintomas que o seu organismo está apresentando, né? Sintomas relacionados ao sono. A gente sempre pergunta para a pessoa, você tem dormido bem? Porque uma pessoa que não consegue dormir bem, ela começa a não produzir direito. E se ela tem uma cobrança da sua empresa, da onde ela está, ela começa a vivenciar angústia. E também tem o processo da autocobrança, e aí a pessoa não consegue dar conta. Então, dormir bem é muito importante. E aí, os efeitos que vão acontecendo no sistema imunológico, porque muitas vezes a gente não percebe, mas vem aquela baixa no sistema imunológico, aí você começa a ficar resfriado, você começa a ter outros sintomas físicos que o seu corpo não está dando conta. Então, é fundamental a gente começar a observar o que está acontecendo neste momento no seu organismo. Então, a ansiedade, ela vem aparecendo. E o outro detalhe também é que muitas vezes vai surgindo também a questão de, ou você está muito ansioso, o que é a ansiedade, né? A preocupação com aquilo que poderá acontecer. Não significa que vai acontecer, mas poderá, né? E a depressão já é aquela angústia daquilo que eu não resolvi ontem, eu fico vivenciando. E aí você fica nesse ciclo o tempo todo, e lá se foi embora a sua paz, lá se foi embora aquela alegria de viver, aquela alegria de sair
ir para o trabalho, sair quando você abre a janela da casa, da sua casa, ou a porta, né? Aí você olha lá, igual o pastor Elber sempre olha, quando vai falar do tempo, ele olha assim, porque acha que tem um janelão ali, e ele fala, o Tem tempo uma está janela de assim. frente para mim. E aí a gente observa assim que às vezes a gente começa a perder esses pequenos detalhes da vida. Correto, irmã Maiara? Toca aí, doutora Maiara, o que a irmã vai dizendo sobre isso aí? Eu falando no mudo, aí não dá. Bom dia, meus queridos, mais uma vez, né? Graça e paz, a parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso, meu querido Aguinaldo. Você já respondeu aí umas 2 perguntas, não foi? Da semana passada? Você diferenciou de uma forma muito objetiva a depressão e a ansiedade. Foi é exatamente isso. Porque eu acredito que o intuito aqui realmente é tornar as informações mais claras e mais objetivas para o nosso dia a dia. O intuito realmente não é dificultar, é facilitar realmente. Você trouxe, né, uma explanação incrível, né? Você explicou aí realmente a diferença, né, entre a depressão e a ansiedade. Quando a gente pensa nesse sentido, né, não é questão de que a gente está fazendo nenhum tipo de diagnóstico aqui online, né? Eu recebi uma mensagem no Instagram. Mas assim, como é que você vai diferenciar falando aqui comigo por mensagem? O nosso intuito aqui, meus queridos, é trazer as informações de uma forma ampla, objetiva, né? Pensando principalmente também na palavra do Senhor, que somos uma rede missionária, louvado seja Deus por isso, né? Não é um simples diagnóstico. Para se chegar a um diagnóstico como esse, o paciente tem ali várias sessões, é feito vários acompanhamentos, vários momentos de escuta, de partilha, ele partilha, o profissional de saúde acolhe. Então, não é algo que é feito, por exemplo, em uma sessão. Não tem como. Mas existe sim o acolhimento e essa troca de informações. E o Aguinaldo trouxe muito bem, né, essa diferença. E atrelado a isso, teve uma pergunta que se repetiu várias vezes: como ajudar no dia a dia? O que eu posso fazer realmente na prática? Eu tenho um parente que anda muito ansioso, que foi diagnosticado com ansiedade, com depressão. O que eu posso fazer? Primeiro de tudo, quando você está ali se preocupando com alguém, você quer ajudar. Pensamos dessa forma. Então, oferecer um apoio emocional é o ponto de partida para tudo. Se nós formos pensar que eu tenho um irmão que está passando por uma dificuldade, eu vou orar com ele. Então, eu já iniciei ali um processo de preocupação com o outro. Eu vou ouvir. Você pode ouvir, meus queridos ouvintes, atentamente a pessoa. Aí vem uma outra pergunta que eu recebi no Instagram também, Aguinaldo. Mas eu vou ouvir, mas eu não sou psicólogo. Mas você é uma pessoa que está preocupado com o outro. Você tem um carinho por aquela pessoa, você tem um respeito. Então, você pode ouvir atentamente o que o outro tem para partilhar, né? Eu não consigo auxiliar, mas eu vou orientar ele aí para um profissional de saúde. Sabe o que acontece também? Dos nossos queridos ouvintes, às vezes a pessoa quer ir para o acompanhamento, viu, Aguinaldo? Mas tem vergonha de ir sozinho. Olha só, que você pode ser essa rede de apoio. Você escutou atentamente, está ali preocupado com a pessoa, acompanha a pessoa, consulta. Você não vai entrar no momento, né, do set terapêutico, vai ficar só a pessoa e o psicólogo, mas só a tua companhia na ida vai fortalecer aquela pessoa e vai incentivar, com certeza, a pessoa a permanecer naquela caminhada. Já aconteceu, a pessoa não querer ir por vergonha, por constrangimento, por não querer ir só, e se você acompanhar, você vai estar participando, ajudando no dia a dia. Você está sendo uma ferramenta indispensável no tratamento, no acompanhamento dessa pessoa que está em sofrimento. É indispensável, meus irmãos, nós pensarmos dessa forma. Porque se eu for pensar só em mim mesma, não, eu sou forte, eu consigo ir, eu resolvo. Mas às vezes o outro está um pouco mais fragilizado, né? Está um pouco mais fadigado do dia a dia e precisa, sim, de uma companhia. Isso é muito, muito importante. Só alguns pontos que a gente pensar em como ajudar um familiar, um amigo, uma pessoa que está ali com ansiedade.
Interessante, não, Mayara, a gente pensando nesse detalhe, que nós temos uma dificuldade, nessa vida corrida, né? Nós temos uma dificuldade muito grande em ouvir. O ouvir, né? A gente, por isso que a gente joga, terceiriza, né? Manda para o outro, porque nós aprendemos assim, e aí vem a questão de falar sobre o que está passando no meu dia a dia. É importante a gente estar atento quando a gente fala da escuta ativa, sobre o que está passando com o outro, ok? Eu vou continuando aqui, mas eu só vou encerrar porque o som tá no meu aqui. Você pode continuar junto com o pastor Elber aí. Foi o som dele que estourou. Deu um tiltzinho lá, mas já... Como é que você disse que entrou o quê na linha, o Elber, que você diz de vez em quando? Boi na linha. Isso. Boi na linha. Quase. Então... Quase, meu querido, olha. E ainda falando, meu querido Elber, da questão da ajuda, que foi uma pergunta que se repetiu muito na semana passada. Além desses pontos que eu trouxe, o que mais também? A gente pode incentivar o outro a que tipo de técnicas básicas de relaxamento, como o quê? Uma respiração profunda. São coisas do dia a dia que funcionam e que a gente negligencia, acha que é bobagem, mas funciona. Você, de repente, foi visitar alguém, a pessoa está ali, numa crise de ansiedade, está suando, transpirando, com ataque cardíaco. Você senta ali com a pessoa, segura ali a mão da pessoa, inspira pelo nariz e solta lentamente. Isso vai auxiliar o físico da pessoa. Você vai começar a acalmar. Ai, Mayara, vai resolver a questão? Mas naquele momento vai auxiliar, com certeza. Você vai se tornar uma rede realmente de apoio para o outro. Né? Isso também é mais uma forma de auxiliar o outro no dia a dia, de uma forma prática, é algo que você consegue fazer ali na hora, até que sim, se encaminhe o paciente com a orientação, com o psicólogo, com um líder da igreja, com um pastor, se ele conseguir ali, entendeu? De repente consegue um atendimento online, que existe essa facilidade, mas você consegue ajudar naquele momento dessa forma. E uma outra informação também, que auxilia, né, no dia a dia, atividade física. Atividade física, meus irmãos, e aqui eu não estou falando de passar horas dentro da academia, pensa aí, perguntar aqui para os nossos ouvintes, pensa aí numa atividade que você gosta de fazer. É uma caminhada na pracinha, dar uma volta com o cachorro, dar uma volta de repente no teu condomínio, tem um espaço ali que você consegue andar. Em alguns locais tem aquelas praças, Elber, que tem aqueles aparelhos que são públicos, que o pessoal consegue usar de forma gratuita. A atividade física, meus irmãos, ela é necessária para o nosso corpo. O Egnaldo iniciou trazendo muitas coisas importantes. Dentre elas, ele citou que o nosso corpo tem sintomas físicos. E é necessário nós termos essa organização. E a atividade física, ela é um dos pontos que é indispensável nesse cuidado com o nosso corpo. Né? O outro está um pouco ansioso, estou vendo ali que ele está um pouco depressivo. Convida a pessoa para dar uma volta, fazer uma caminhada numa praça próxima. E olha que eu não estou falando de nada caro. Vai caminhando até uma praça próxima, toma ali uma água de coco, senta. Olha só, eu atrelei a atividade física com a escuta, com um momento de lazer prazeroso. E você será, com certeza, uma ponte de auxílio para o outro. Irmã Mayara, e é interessante a gente observar que, igual, por exemplo, em cada abordagem a gente vê, porque a gente traz a pessoa para ela poder aumentar a sua percepção, a percepção da sua consciência e sobre os seus sentimentos, sensações corporais, o que está acontecendo naquele momento, né? Às vezes são padrões de comportamento que vão mexendo com a gente, né? Eu tenho que sair, eu tenho que trazer, tem aquela demanda que eu preciso dar conta, eu tenho horário para entregar, e às vezes a gente está tão envolvido com aquilo que você não dá conta do que os sinais que o seu corpo está dando.
Tem uma pergunta que um ouvinte passou para a gente semana passada, que falou sobre a situação dentro da igreja. E ela cita o seguinte: olha, estou com uma situação com o meu pastor, ele está ansioso, mas ele não aceita, ele recusa ajuda psicológica. Estou orando para Deus abrir os olhos e restaurar a sua saúde. E ele está ao extremo, porque ele já está no extremo, né, porque já está afetando as suas ovelhas. Ou seja, ele chegou num limite que está dando sinal e ele não está conseguindo perceber o que está acontecendo à sua volta. Começa dentro da gente, no dia a dia, e às vezes acontece isso. E a ansiedade, ela traz isso como foco, ou a depressão, né? Porque você entra num problema e não consegue, a sua mente não consegue abrir, você não consegue ver outra opção, você não consegue perceber o que está acontecendo à sua volta. E aí as pessoas, às vezes, começam a se afastar. E quando começa isso a acontecer, é muito ruim, porque aumenta mais a ansiedade, você fala, eu tenho que dar conta, o que está acontecendo. E quando esses sinais apresentam, qual a dica que a gente vai falando, né? Quando alguém começa a repetir algo para você, começa a se perguntar, será que faz sentido o que a pessoa está falando? Poxa, você está tão estressado, a pessoa às vezes ela não fala ansioso, né? Ela fala, rapaz, tu está tão estressado, o que está acontecendo? Falou a primeira vez, falou a segunda vez, dá uma olhada para dentro de si, talvez você não esteja respirando, né? Não está conseguindo dar conta do que está acontecendo naquele momento. O que está te levando a isso? A paz já saiu. E o problema é que quando ele rouba a minha paz, quando a ansiedade rouba a minha paz, que a ansiedade também é uma fuga, né? O que a gente vê? Geralmente ou é uma fuga para o futuro, ou é uma fuga para o passado. Ou você vai para a ansiedade ou você vai para a depressão. Porque eu não dei conta, as pessoas não estão me ouvindo, e você fica, né, naqueles dois extremos e não consegue achar resposta, porque você precisa de dar a resposta para aquela sua demanda. Então chega um momento que é preciso descansar. Vamos olhar aqui no nosso contexto cristão, a gente lembra muito bem, a gente conhece, vê muito bonito que Deus criou todas as coisas. Eu creio na Bíblia, então quero já deixar bem claro, então assim, eu creio na criação, sou criacionista. Eu sei que em 6 dias Deus criou o mundo, eu creio porque está registrado, e no 7º dia ele descansou. Gente, por que você tem férias? Você tem férias não é para poder trocar e ganhar um dinheirinho a mais para pagar aquela dívida que você já não conseguiu. Você teve o ano todo e não conseguiu pagar, né? Porque você entrou numa demanda financeira, num descontrole do cartão de crédito, a ansiedade está batendo, né? O contador e o boleto está batendo na porta da casa ali, não tem como, o correio chega lá, ou ele vem pelo e-mail, você tenta esconder dele, ele aparece, e você está vivenciando aquilo que você não está mais respirando. Você não conseguiu, porque você acorda pensando no boleto. Você dorme lembrando que ele vai chegar, né? Tem algumas que já são fixas, água, luz, né? Já vão chegando. E é importante a gente lidar, igual hoje, pelo menos a gente está vivenciando, tá vendo o som chegando aqui? É a nossa ansiedade aqui batendo, né? Aí eu desligo, Maera continua e tenta responder isso que nós falamos, como vivenciar, ajudando a essa igreja, esse pastor, e eu desligo aqui de novo. O som estourou, eu pensando que era aqui, ou é lá, que o meu, eu mutei. Olha, meus irmãos, olha, meu querido Elmer, isso é tão sério, nós falarmos sobre isso, o quanto é importante os nossos líderes se cuidarem. É algo que nós repetimos tanto, mas que não fica ruim você repetir, é necessário. Eu quero deixar, ele falou aí, eu lembrando aqui, eu quero deixar um abraço para o meu pastor Natan, aqui da Igreja Batista Potira 1. E aqui, os pastores que eu tenho a oportunidade de conhecer aqui, eles reconhecem a importância do cuidado da saúde mental. Tanto que nas igrejas tem palestra, tem momento com a igreja toda no culto, tem momento com as mulheres. Então, existe esse reconhecimento que tem crescido. Não é em todos os locais, infelizmente ainda não. Eu estava lendo aqui Salmos 46, o verso 1, né? Deus é o nosso refúgio, a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. O Senhor, ele nos socorre. Mas eu penso que eu tenho um dom e um talento que foi dado por Deus, não é nada da Maiara, não é do Aguinaldo, não é do El, é do Senhor, o Senhor nos deu. Então, uma coisa que eu sempre falo, que quando eu estava próxima a concluir a minha graduação, eu pensava assim, Senhor, eu quero usar essa profissão que o Senhor me deu na obra. Se não for para me usar na tua obra, não deixa eu terminar, não, esse curso. Eu ficava com esse questionamento, deixa eu terminar alguma coisa. Se não for para utilizar na tua obra.
Então, era esse o pedido do meu coração, né? Só eu podia pensar, não, Senhor, eu quero terminar logo, eu quero ganhar muito dinheiro, quero ser uma psicóloga rica, igual o pastor Aguinaldo. Olha, ainda bem que tá no mudo, ele não pode falar agora. Brincadeiras à parte, nossos queridos ouvintes. E assim, ó, o Senhor, ele nos capacita. Então, é importante os nossos pastores terem essa consciência. Não só os pastores, as lideranças também, porque, Welber, os nossos pastores, eles, né, eles têm tantas atividades para fazer e tem também as lideranças ali ao redor deles, para auxiliar, para dar um suporte, entendeu? É muito importante, a gente fala em orar, orem pelos nossos pastores, meu povo, fica aqui um apelo para os nossos ouvintes, orem por esses homens de Deus, é muito trabalho que eles têm a fazer, a construir, são muitas ovelhas, mas eles também precisam de cuidados, eles também precisam de atenção, de oração, como o Aguinaldo trouxe aqui. Às vezes ele tem tanta responsabilidade que não consegue reconhecer que não está bem. Chega-se num ponto de entrar num adoecimento que prejudica a si mesmo. Se já está prejudicando as ovelhas, a igreja, já afetou a família, porque primeiro ele tem a família, tem a igreja, então se já chega lá na igreja, já chegou na família. Então, olha só, quantas pessoas já estão sofrendo? O paciente que não está bem, a família que está ali próximo dele, as ovelhas que precisam ser pastoreadas por ele. Então, Deus, ele é o nosso refúgio, mas nós não podemos negligenciar o fato de que existem profissionais capacitados para nos auxiliar, seja um psicólogo, seja um psiquiatra. Se eu me machucar e machucar alguma coisa no meu osso, eu não vou no ortopedista, eu vou, não há vergonha nenhuma eu ir no profissional. Então, vamos nos cuidar. A palavra do Senhor diz, né, que vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, o Senhor, ele cuida de nós todos os dias, mas a gente também precisa ter atenção. Como é que está a tua saúde mental, né, filho? Pensando aqui, né, e perguntando para os nossos queridos ouvintes, para pensar agora, nesse momento, respira aí, como é que você está se sentindo agora? Você já parou para pensar hoje? Hoje, aqui para mim está marcando 10h26. Como que está o teu dia hoje? Pensa aí conosco, nesse momento. Você já parou para sentir o teu corpo? O que é que ele está sentindo? Tem alguma coisa desajustada? Tem alguma coisa que precisa melhorar? Você já orou hoje? 10h26 da manhã, você já orou esse horário? Já é para ter orado. Entendeu? Então, pensem nesse cuidado. E fica aqui um apelo para os nossos queridos pastores, para as lideranças, para ter atenção e realmente abrir os olhos para esse trabalho de cuidado da saúde mental com o outro, que é extremamente importante. É algo interessante, irmã Mayara, que o que a gente percebe, e aí eu vou falando como igreja, né? A igreja em si, ela é uma instituição religiosa sem fins lucrativos, como a gente conhece, ela tem as suas demandas e ela tem que dar conta de várias questões em relação a isso, além de acompanhar, orientar, discipular, cumprindo a grande comissão. Eu preciso estar atento que a linha ela é muito tênue entre a minha questão profissional e a questão da vida discipular. Por isso que muitas vezes a gente acaba entrando numa correria e num ativismo tão grande para dar conta das demandas que você acaba se perdendo. Então, uma das coisas que o meu pastor aqui nos cobra o tempo todo é como é que está a sua vida espiritual, como é que você está lidando com isso, porque a Bíblia diz de ansiedade e ela vai falar que o Senhor tem cuidado de nós. Então, ansiedade não é pecado. Vamos lembrar isso aí. O que acontece é que quando ela entra numa situação em que ela se torna patológica, ela vai trazer as suas dificuldades, os seus problemas, como até mesmo a síndrome do pânico ou um pico de pânico, porque a pessoa ela está tão preocupada com o que está acontecendo à sua volta que ela se perde. Às vezes nós temos aquele chamado branco, né? Aquele lapso de memória, você está tão preocupado ou tão ansioso para alguma coisa que você entra no seu carro e quantas pessoas não já fizeram isso, né? Ele está tão ansioso para ir para resolver algo e está tão habituado a um caminho que quando ele se dá conta, ele fala, não era aqui que eu tinha que chegar a outro lugar, ele se perdeu naquele momento, porque já
sobrecarregado de coisas a fazer. Teve uma participante também na semana passada, que falou sobre o esposo ser ansioso, que a filha também está acabando entrando nessa situação e que a pessoa não quer ir. Aí eu entro no que a doutora Mayara falou, né, da questão do recurso financeiro, né? Perceba bem, às vezes a gente está tão preocupado com as questões de saúde física, que ao falar de saúde mental, ou a gente ainda tem o tabu, a pessoa não quer, porque ela acha que esse é um distúrbio, que ela está louca, e nós não estamos falando de surto psicótico, nós não estamos falando da pessoa que é aquela pessoa que quer ajustar, buscar o autoconhecimento, amar a si mesmo e poder dar tempo para si, né? Observar todas essas questões. Aí é onde o psicólogo também fica naquela dificuldade, né? Porque entre pagar a conta e ir ao psicólogo, a pessoa prefere pagar a conta. E ele está certo que ele tem que cumprir com as coisas dele. Mas entre fazer outros projetos e demandar, muitas vezes a pessoa acha que ela, não, eu não preciso, eu vou ficar ali para alguém me ouvindo, eu vou ter que pagar para ele me ouvir. Sim, você vai ter uma escuta em que a pessoa vai trazer você, porque a gente sabe muito bem que a resposta, ela está dentro de você, e você precisa se dar conta disso. Então, é muito mais fácil, né, doutora Mayara? A pessoa assim, eu sou ansioso. Você perguntar para qualquer pessoa e fala, eu sou ansioso. Agora, que tipo de ansiedade é essa? E eu gostei muito quando você falou sobre a hora, que naquela hora era 10h26, né? Agora no meu está dando 10h30, né? Qual é o momento que você para olhar? Aí me lembrei, né? Veio à minha memória uma palavra solitude, né? Aquele momento em que você consegue parar consigo mesmo, se satisfazer com a sua presença, fazer algo que você gosta e conseguir olhar à sua volta quantas coisas que você conquistou. Quantas coisas que você tem vivenciado. Você chegou até aqui, quantas vitórias. A gente tem a tendência a ficar olhando as dificuldades, os problemas, o boleto que vai chegar porque você escolheu fazer aquela conta. Vamos lembrar disso, né? Um boleto não chega a não ser a água, a luz, o telefone, que também você escolheu, senão não vai querer ficar sem energia elétrica para tomar um banhozinho gelado, né? Então você vai ter a sua energia elétrica. Então você já tem essas demandas que faz parte do seu dia a dia. E mais aquelas que vamos acrescentando pelos sonhos e projetos que temos. É difícil? Não pode? Não. Você deve sonhar, você precisa ver, mas também aprender o seguinte: vale a pena gastar essa energia fazendo algo que o outro quer que você faça, comprando algo que o outro quer que você compre, sem ter a condição? Porque nós vamos observar que nós vivemos numa sociedade em que você merece ter, não estou dizendo que não mereça, mas é o tempo, né? É um preço a pagar, e aí às vezes a gente está vivenciando isso, me culpando porque eu fiz uma conta que não deveria, e sofrendo porque a conta vai chegar. Isso eu estou falando de conta, né? Eu só trabalho, tem muitas pessoas que estão hoje vivenciando o trabalho, não porque ele só gosta daquilo que ele fazia, no começo ele gostava, agora é porque precisa, que se pudesse não fazia, se pudesse ia descansar. Então, regularize a sua história, comece a vivenciar. É isso que é viver o presente, né? Viver o agora. Eu quero, no final de semana, relaxar, descansar. Então, comece a aliviar a mochila, aliviar os fardos. Comece a vivenciar esses momentos. Isso é muito importante na nossa história. Ok, doutor? Aguinaldo e nosso querido Elber, você falou aí, eu lembrando. Às vezes, quando a pessoa está com algum tipo de problema, é como se a pessoa estivesse afogando. Você está ali numa piscina, eu particularmente eu não sei nadar, certo? Deixo claro, não sei nadar. Eu vou à praia, a água é aqui no máximo a metade da perna, ainda pego ali aqueles baldinhos de areia das crianças para botar água assim. Pensa comigo, às vezes a gente pensa tanto no problema, Aguinaldo, tanto, é como se estivesse assim afogando, só descendo, descendo, descendo. Aí eu pergunto aqui para os nossos ouvintes, tem tanta coisa que você pode fazer no final de semana que não é tão caro e que é uma ação prática para você se cuidar. É uma coisa que eu às vezes eu faço sozinha, eu vou ao cinema sozinha. Aí deixo aqui a pergunta para os nossos ouvintes, se quiserem colocar aqui no nosso chat, quando foi a última vez que você fez algo que você gosta, você foi só e fez? Porque às vezes vem aquele questionamento, eu não fui porque não tinha ninguém para ir comigo,
Eu queria uma companhia, é bom ter uma companhia, é maravilhoso. Nós estamos falando aqui sobre cuidado. Mas o nosso tema é quando a ansiedade, a preocupação rouba a nossa paz. E o descanso, ele é necessário, como o Aguinaldo bem trouxe. Quando foi a última vez que você saiu para fazer uma coisa que você gosta? Você foi sozinho. Você foi dar uma volta no shopping, comprou um lanche, comeu, foi ao cinema, de repente foi visitar uma igreja de um amigo teu, que é numa outra região, um pouco mais distante, e combinou com esse teu amigo de, eu vou lá, a gente conversa. Pensa nessas ações práticas, é uma ação prática de autocuidado. Quando foi a última vez que você fez isso? Para descansar no final de semana? Olha só. E são coisas que estão ao nosso alcance, falando também financeiramente. Aguinaldo, é algo que a gente também consegue fazer. Quando foi a última vez, uma outra pergunta, que você foi visitar um parente teu? É 2 horas de distância daqui, mas às vezes a gente se desloca para o trabalho, 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, e no final de semana você não pode se deslocar 2 horas para descansar. Olha só, quando foi a última vez que vocês pararam? Eu gosto de cinema, gosto de ir ao cinema. Não tem ninguém para ir, eu vou, compro o ingresso online, chego lá, compro um lanche, assisto um filme e depois volto para casa. É um autocuidado. É algo interessante, doutora Mayara, a gente falando sobre o autocuidado, sabe o que é? A sensação de que eu estou errado, aquela sensação do que o outro vai falar, de me ver sentado na praça, tomando um sorvete, comendo uma pipoca, olhando para o tempo, né? E o que o outro vai falar? A gente tem aquela sensação de a autocobrança, né? Porque a gente está tão acostumado a ter que fazer alguma coisa, que se o outro passa e fala assim, rapaz, você está de boa aí, né? Está na vida mansa, né? Aí você fica preocupado em relação ao que os outros estão pensando, né? Eu preciso aprender a dar conta desse sentimento. E até mesmo quando eu estou ansioso, né? Quando vem a ansiedade, a gente precisa também acolher esse sentimento, acolher sem julgamento. Olha, eu estou ansioso. A questão é, por que essa ansiedade está vindo ao meu coração, né? Ou porque o abatimento, o salmista vai fazer aquela pergunta, por que está abatido a minha alma? Por que te preocupas, né, dentro de mim? Então, o que está acontecendo nesse momento? O que eu estou vivenciando na minha história que está vindo isso dali? Porque às vezes a gente não percebe, vem um sobrepeso, olha só, a consequência do organismo. Eu fico ansioso e ou eu vou começar a entrar numa compulsão alimentar, ou eu vou entrar naquele momento de não tenho ânimo, não tenho vontade de me alimentar. Então, assim, eu entro num outro problema. Ou então a minha pressão arterial começa a mudar. E eu começo, olha o corpo dando sinal em relação a isso. Por que está acontecendo isso? O que você está vivenciando? Então, assim, eu senti ansiedade. Da onde vem essa ansiedade? Agora, o que eu posso fazer com ela? Não tenho que ficar brigando com ela, né? Assim, o que eu posso fazer nesse momento para cuidar? Eu preciso dar uma descansada. Eu preciso conversar sobre isso. Né? Aí, às vezes, eu julgo, né? Eu falo, mas se eu for na casa de fulano, ou então em alguém que eu tenho uma amizade, né? Você tem um WhatsApp, manda um contato, bate um papo lá, como é que você está? Posso passar aí? E às vezes a gente fica com medo, não, ele não vai me receber, não, ele está ocupado, nós temos aquela sensação que todo mundo está ocupado, e eu não tenho que encher a paciência de ninguém, cada um vai vivendo na sua. Aí o silêncio vai trazendo essa angústia. E aí a gente vê que, né, vou voltar um pouquinho falando do Setembro Amarelo, muitas pessoas que não conseguem, quando você está dentro do problema, você não consegue ver a melhor forma de sair, e aí você começa a querer desistir da sua história, desistir da vida. Então, eu preciso identificar esses padrões, né? Eu preciso estar atento em relação a isso, compreender que esse pensamento está me levando a um comportamento que vai me jogar para uma outra situação, então eu preciso aumentar, eu preciso ter um amigo para conversar também. É o que a doutora acabou de falar, daquela caminhada, né? Eu vou sair, vou caminhar, vou estar com alguém, vou conversar, e aí é um momento de bate-papo, é um momento de roda de conversa. A terapia de grupo também, ela é fantástica, né? Porque a gente começa a trabalhar temas, e isso é importante no dia a dia. Ok, pastor Elber? Acho que eu não ouvi o pastor Elber, daqui a pouco ele precisa falar dos ouvintes.
Muito bom. Aproveitar que vocês estão inspirados hoje, né? Tá aí o bate-bola bom. Bom, mas são 10 horas e 38 minutos em Brasília. Lembrar os nossos queridos ouvintes, né? Lembre de deixar o seu like, você que está aqui na rede. Deixe o seu like aqui no YouTube, né? Claro, você que está no YouTube. E se inscreve no canal, faz tudo aquilo que, né, que você sabe que tem que fazer, que é clicar no sininho, compartilhar aí o link do YouTube, avisa todo mundo que nós estamos com esse bate-papo aqui com 2 psicólogos hoje, né? Hoje com a doutora Mayara Ferreira participando aqui junto com a gente no Divã da Rede, e o tema Quando a Preocupação Rouba a Paz. A gente está tratando desse tema desde a semana passada, né? E aí o seguinte, você que tem perguntas, se você quiser mandar aqui no chat, né? Tranquilo. Se for uma pergunta assim que você, né, não gostaria de se identificar e tal, manda pra gente lá no nosso WhatsApp, no 11 9 30 03 03 16, tá bom? Manda a tua perguntinha lá, que as perguntas que chegarem lá, eu não vou estar identificando os ouvintes, a não ser que você faça questão, né, e bote lá que pode ser identificado, mas ao contrário, a gente não identifica os ouvintes que enviam perguntas lá no nosso WhatsApp. Pastor Elber. Pois não, pastor. Perdão, te cortei aí, pode fazer sua pergunta, e aí quiser pode dar um pulinho lá no WhatsApp também, aqui no nosso chat aqui, porque já tem pergunta, o Reginaldo já mandou a pergunta lá, um abração, e tem mais pessoas participando ali. Sim, exatamente, eu já vi aqui algumas participações, perguntas, comentários, né, e já a gente vai para lá, faltam 20 minutos, daqui uns 10 minutinhos a gente vai lá e dá prioridade, pode ser? A gente vai lá para o nosso chat e já traz aí as participações. O que eu ia comentar é o seguinte, outro dia eu vi uma psiquiatra, ela fazendo um paralelo, vamos dizer assim, com a história de Elias, né? E ela falando que são 3 pontos cruciais que ela vê na história de Elias, ali no momento que ele estava passando pelo seu momento deprê também, né, de ansiedade e por aí vai, né, do profeta Elias, né, que eu tô falando, e ela falou 3 coisas assim que eu achei bem interessante, que ela falou que foi 3 pontos, que são 3 pontos que levam à cura da pessoa que está ansiosa, né, que é dormir, né, dormir bem, ou seja, descansar, né, que foi o que ele fez, comer bem, né, porque o cara comeu e andou por não sei quantos dias, e caminhar, né? Ou seja, se exercitar, né? Que depois Deus falou para ele, depois de tudo isso, Deus falou para ele ir para outro país, numa nova missão para o profeta Elias. Então, ela usando exatamente isso daí. É bom você cuidar do teu sono, é bom você se alimentar bem e se exercitar, né? Eu achei muito bacana esse paralelo que ela fez com a história do profeta Elias, naquele momento deprê dele lá também. Mas, pois não, pastor. Lembrei aqui do pastor Bio, né, quando de manhã lá, por ordem, pastor Elber, essa palavra sua, e endossando, eu estive acompanhando uma pessoa no CAPS, que de vez em quando a gente também vai acompanhar, a gente procura orientando, né, e ao acompanhar, achei fantástico, porque foi essas 3 perguntas que a pessoa fez, que o psiquiatra fez para a pessoa que eu estava acompanhando, e deu essa orientação, falou, olha, você tem caminhado de manhã, olha, tem um sol bonito e tal, é claro que naqueles horários você tem cuidado, e ela falou assim, ela falou, olha, vitamina D é importante para o organismo, você precisa, né, senão você vai ter que buscar o médico e vai ter que tomar, então é importante você sentir ali, né, o sol, você poder parar ali, respirar, estar junto ali. Perguntou, você está dormindo bem? E aí a pessoa falou, olha, cuida do seu sono. E ela usou essas 3 coisas, se alimente corretamente, faça a caminhada. Então, assim, não é, ou você fica parado ali numa praça, ou você faz a caminhada, que a doutora Mayara até falou, e ele falou justamente essas 3 coisas, porque isso é autocuidado, é cuidar do físico. E quando você está caminhando, que é muito diferente de quando você... Às vezes a pessoa fala, mas eu ando muito. Às vezes você anda muito com a cabeça cheia de coisas para resolver. Então você está andando, porque não dá para poder ir de patinete, de outra coisa, você vai ter que andar, né? Tá ali. Mas qual é o momento que você tira para poder fazer uma caminhada, tomar aquele sol e sentir isso, sentir a vida fluindo no seu momento ali, naquele instante. Às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente toma sol em excesso
porque você está trabalhando para correr atrás, não tem como fugir do sol, né? Você está ali, às vezes, ou a chuva, seja o que for. Às vezes você nem percebe, né, aquela flor ou aquela praça florida nesse tempo ali. Aqui no DF, né, aqui em Brasília, tem algo interessante, né? Eu não tinha percebido, mas alguém me chamou a atenção e eu fui ver. Por exemplo, esse período é um período que a grama fica tudo seca, né? A gente vê tudo amarelo, né? Aqui, além dos ipês que aparecem, mas tem outros também tipos de ipês. Mas quando você vai mais lá para o Planalto, lá para o centro, lá, né, principalmente perto do aeroporto, você vai ver alguns lugares que a praça, o jardim está lindo, né, mas ali tem um cuidado, como é a porta de chegada, né, então ali eles sempre estão colocando água, estão aguando, estão cuidando ali, então ali está sempre verdinho, as flores lindas ali, e é interessante quando você vê isso. E quando passa esse tempo, daqui a pouco a grama volta, onde você pensou que não tinha mais, ela volta tudo verdinho quando volta a chuva, volta, e aí você vê essa mudança, e é fantástico quando você vê. Agora, uma coisa que a gente pode também perceber, né? Quando isso acontece, também meus dias estão passando, e às vezes eu nem percebo que o dia passou, né? Eu nem sei o que eu fiz ontem, e a tendência da gente falar com a pessoa assim, você lembra de ontem? Não sei nem o que eu comi ontem. Então começa a perceber o que você está comendo, para poder cuidar da saúde, turma direitinho e comece o dia bem. Ok, pastor Helder? Essas 3 dicas são fantásticas e importantes mesmo. Muito bem. Doutor Guinaldo, o senhor falando aí, eu estava ouvindo uma outra, lembrei também de uma outra pessoa falando sobre os animais, né? Ele falando da importância de você pisar no chão também, né? Além de tudo, pisar descalço no chão, né? Isso é muito importante. Minha amiga Maiara, que mora aí na beira da praia, top demais, né? Dá para descarregar as energias ali, né? Naquela terra salgada, olha que coisa boa. E ele falando que os animais, por exemplo, é uma coisa que eles jamais fazem, né? Andar calçado. E nós, né, temos esse hábito e tal de estar sempre calçado, de tênis e tal. Ele fala da importância que é de você pisar numa terra, numa grama, né, e descarregar. Aqui em Brasília, Maiara, nós temos, nessa época do ano, a época da seca, nós temos também o nosso corpo fica muito eletrostático, né? Então, assim, a minha esposa mesmo e o meu filho é muito engraçado. Às vezes, sem exagero, eles tocam um no outro, a gente vê fogo. Fogo, literalmente. E um estalo, pá, naquele estalo assim, né? E a minha esposa, coitada, todas as vezes que ela desce do carro, ela leva um choque. Na hora que ela desce do carro, que ela toca na porta, tá! E aí eu sempre falo para ela, você deveria estar descalço há mais tempo, né? E uma das razões é exatamente essa. Eu, de vez em quando, quando eu lembro, né, eu dou uma volta, fico aqui em casa tem 2 áreas boas aqui de grama, então quando eu lembro dá para fazer isso, eu faço isso e tal. Mas isso é muito comum aqui, né? E eu acho que também é muito importante para o corpo, né? Você tá sentindo ali o chão, né? Mas, bom, já são 10h48, eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu vou priorizar então aqui os nossos ouvintes, né? Porque se eu fizer pergunta, aí claro, vocês dois vão responder, aí vai tomar muito tempo. Então, eu vou eu vou priorizar aqui os nossos ouvintes que estão já por aqui, né? O Reginaldo está aqui já desde cedinho, está dizendo bom dia, graça e paz, pastores Ignaldo e Welber e psicóloga Maiara, Deus abençoe a todos da rede. A Sandra está mandando bom dia aqui também, já está ligada com a gente. A Andréia, bom dia. O Reginaldo está dizendo, quando entender, aí uma pergunta, quando entender que meus pensamentos estão me levando para a ansiedade ruim? As damas primeiro. Excelente pergunta, nosso querido ouvinte. Você vai notar que você está diferente. Sabe o que acontece? Às vezes a gente não reconhece isso, a gente não quer aceitar que tem alguma coisa diferente em mim. Eu tô bem. Respondendo a pergunta dele, você vai ver que o teu pensamento ele está te deixando desconfortável fisicamente também. Por exemplo, o Aguinaldo trouxe, eu estou preocupado que eu tenho uma conta para pagar, vai vencer tal dia, vou fazer aqui a soma.
Aí, não, tudo bem, vai dar certo. Eu pensei, mas de repente o pensamento passou, fui fazer outras coisas. Só que aí eu pensei novamente, mais uma vez. Aí aquela preocupação me acompanhou no trabalho, no caminho, na volta. Mudou o teu humor. De repente você soltou ali uma má palavra com alguém ao teu redor. Você tá, aquela preocupação, aquela ansiedade, ela tá te deixando desajustado. E você sabe, não tá bem. Aí entra uma outra questão. Você precisa reconhecer, nós precisamos reconhecer quando não estamos bem. Eu preciso, é um ponto de partida que é indispensável. Né? Esses meses, né, uns 2 meses, fiquei meio off, e cuidando, eu precisei parar e cuidar de várias questões na minha vida, mas eu também precisei de ajuda, olha só, precisei de uma pessoa para me acolher, para me escutar, para me dar um direcionamento, para dizer, olha, Maiara, isso aqui está errado. Por quê? Porque estava excessivo em mim, demais. Se eu comer muito, eu vou ficar acima do peso e eu vou adoecer. Se eu comer pouco, eu também vou adoecer. Então, tudo que é excessivo é demais, vai tirar a tua preocupação, vai tirar teu sono, vai tirar teu foco com atividade simples. Algumas vezes, Elber, isso é tão gritante que a pessoa não consegue ter concentração no trabalho. Gera uma discussão ali no trabalho. Então, respondendo ao nosso querido ouvinte, é quando isso realmente vai te tirar do eixo, vai fazer você perder realmente a tua verdadeira conexão com aquilo que está acontecendo hoje. Sem preocupações com o amanhã, com o final do ano, com a roupa que eu vou usar no final do ano, o que é que eu vou calçar, como é que eu vou arrumar a casa para o Natal. Então, é mais ou menos dessa forma, pensando numa logística do dia a dia, de uma forma bem objetiva. Interessante também, Mayara, que a pessoa começa a trazer aquelas crenças limitantes, né, ou que não vai conseguir, ou ela começa a jogar para o outro as frustrações, aquela dificuldade. Então, é aquilo que vai fazendo você perder o contato consigo mesmo e com as coisas que estão acontecendo. Geralmente, a tendência nossa, quando joga para o outro, é dar aquela má resposta, ou aquela resposta fora do contexto daquele momento que você não faria. E depois começa a se culpar o tempo todo. Então você já começa vivenciando esses sintomas que precisam já dar uma olhada. Olha, não tá muito legal, está na hora que eu preciso priorizar o meu descanso e ser sincero com o outro. Fulano, olha, eu preciso dar uma descansada agora, nesse momento, preciso dar uma saída, vamos tomar um cafezinho ali, ele é muito importante, né? Muito bem. A Fabiana Alencar está dizendo bom dia. A Cristiana Paulo está dizendo bom dia, pastor Welber, doutor Aguinaldo, missionários, amados irmãos, família, bom dia, bom programa. A Juliana está dizendo cheguei, bom dia. A Andréia, bom dia, queridos. A Cirlândia, bom dia. Todas as informações passadas por vocês ajudam a ficarmos atentos. Deus continue abençoando. Valeu, Cirlândia. Cirlândia está lá em Camaçari, gente. Ali na Bahia, um lugarzinho feio desse aí da Bahia. Então, né, Cirlândia, ela botou umas fotos assim da beira da praia pra gente de lá, mas tudo bem. A Luciane Gomes está dizendo assim, bom dia, doutor Aguinaldo e Maiara, pastor Welber, graça e paz. Ela falou assim, eu sou muito ansiosa, tenho tomado medicação, que foi o que a minha geriatra, acho que é isso que ela quis escrever, fez me orientar a procurar um especialista. Querem comentar? Se quiser, fica à vontade. Se não, toca o barquinho. Eu só lembrando, Luziete, parabéns, porque você obedeceu, foi lá, porque às vezes a gente fica com aquela questão, mas eu não posso. Então, é importante. E aí, as outras dicas viva a vida. Curta o dia a dia, né? Olhe para si mesmo, isso é muito bom. Muito bem. A Simone Moreira está dizendo bom dia, meus amados irmãos. A Cristiana está dizendo Recife, Pernambuco, propósito de Deus edificante nosso dia a dia. A Simone está dizendo verdade. Oremos pelos nossos pastores e suas famílias. Tenhamos muito cuidado com os nossos pastores. O Reginaldo está dizendo, eu gostaria de saber, outra pergunta do Reginaldo aqui. Eu gostaria de saber se tem como criar método para detectar se estou adoecendo ou estou doente emocionalmente.
Seu microfone, Mayara. Eu tô igual o Elber, falando com o microfone no mudo. De vez em sempre eu faço isso também, né, Mayara? Acontece, meu querido. Olha, respondendo ao nosso querido ouvinte, observe como é que você está. Você nota que está alguma coisa desajustado? Conversa com um profissional de saúde. Às vezes, irmãos, a gente tem vergonha de se consultar, de procurar um atendimento com um psicólogo. Aí, não, psicólogo é coisa de doido, não vou... A gente ainda escuta isso, eu escuto muito isso no dia a dia. Por que eu não posso procurar um profissional? Olha, eu tô achando que eu não tô bem aqui nessa área. Eu acho que eu estou... Leva os teus achismos, leva todos lá. O set terapêutico, olha, eu tô achando que eu tô ansioso, eu acho que eu também tô com depressão, eu acho que eu tô com esse desajuste, leva todos os teus achismos lá para aquela consulta e conversa. Por quê? Porque você vai ter uma escuta terapêutica de um profissional qualificado para te dar um retorno. O pessoal conversa muito com a IA agora, tudo é a IA. O profissional de saúde, ele não é uma IA, ele não vai ter todas as respostas que o Google tem, mas você vai ter um encontro consigo mesmo e você vai descobrir. Como que você vai descobrir? Durante o atendimento, você vai sentar, vai conversar, você vai falar, o profissional vai te dar uma devolutiva e vai se descobrir se realmente existe ali uma necessidade, por exemplo, você consegue resolver essa questão no atendimento com o psicólogo, se vai precisar ir com o psiquiatra. Às vezes você precisa num clínico para ele te prescrever umas vitaminas, como o Aguinaldo bem trouxe. A vitamina D, você tomar um banho de sol é gratuito. Se você for comprar a vitamina D, tem umas que são caríssimas. A minha mãe fez um tratamento, se eu não me engano, foi com vitamina D, caríssima a medicação. E eu tenho gratuito ali na rua, olha só que coisa maravilhosa. Então, respondendo ao nosso querido ouvinte, existe realmente uma necessidade de você, de ter uma dúvida, senta, marca uma consulta, conversa com um profissional de saúde. Ai, irmã Mayara, eu não consigo ir pessoalmente. Encontra um local silencioso ali na tua casa, se tranca ali naquele local, faz uma chamada de vídeo. Se a gente for falar aqui do Toadpeace, olha que plataforma incrível, 24 horas você tem ali um profissional para te acolher, né? Um conselheiro, um pastor, um líder, um psicólogo. 24 horas você tem ali uma plataforma para conversar contigo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela disse que não estava se sentindo bem, estava se sentindo ansiosa, já era quase 2 da manhã, aí ela lembrou do Toadpeace e foi lá e deu certo, entendeu? Então, é observar como eu estou e procurar resolver essa questão. Eu estava lendo aqui Mateus 6, 26 e 27, né? Ele diz assim, observe os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam em celeiros, mas o Pai de vocês que está nos céus alimenta, e vocês não têm muito mais valor do que eles, nós não temos muito mais valor do que os pássaros, então o Senhor nos dá ferramentas para o autocuidado, e a gente tem que usar as ferramentas que o Senhor nos dá, louvado seja Deus por isso. Ainda fiz menção do Toadpeace, que eu acho muito maravilhoso essa plataforma. Mayara, e pastor Elber, respondendo o Reginaldo, gosto muito ele sempre está conosco aí, né? Deus te abençoe, Reginaldo. E uma das coisas que é importante para a gente criar, né? De falar criar um método, né? Começa pelo autoconhecimento. Ou seja, o primeiro detalhe é quanto que vocês conhecem. Enquanto ele falava aqui, lembrei uma fala que eu ouço, se alguém souber de onde surgiu, como que surgiu, manda pra gente aqui, que é assim, quem é fulano na fila do pão? E eu lembrei logo quando ele falou assim, olha, quem sou eu, né? Eu só não entendi a questão da fila do pão, tudo bem, porque eu gosto de pão, vou na padaria e tudo, mas quem é fulano na fila do pão, não sei, né? Quando a pessoa me falou isso, a pergunta era justamente quem é você, né? Como que você está vivenciando o seu dia a dia? E aí, quanto mais eu me conheço, eu vou perceber quando ou a ansiedade ou a angústia está vendo. Aí eu vou criar os mecanismos para poder me ajudar. Eu estou detectando, e às vezes eu vou precisar de estar com um profissional para me olhar bastante mesmo, detalhe, ser confrontado comigo mesmo. E o outro
é eu poder continuar também. Eu tenho o diagnóstico, eu preciso agora, está no tempo de eu descansar, eu preciso tirar um tempo disso aí. E eu lembro, já falei isso aqui uma vez, de um colega de trabalho, na minha área de usinagem, que ele, vários anos, ele nunca tinha tirado férias. No dia que ele tirou férias, que foi obrigado, porque era aquela crise da década de 90, ele foi obrigado a tirar férias, e ele conseguiu curtir as férias dele. A partir desse tempo ele falou como que foi bom e ele não sabia. A partir daí ele não deixou de tirar férias, né? Às vezes você só precisa de uma semana, de 15 dias, 20 dias, né? Você precisa só daquele tempo de você já planejar, né? E olha que coisa gostosa, né? Ansiedade boa. Você começa a planejar as suas férias, ou aonde você vai estar, e vai poder estar fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você quer fazer, indo para um lugar que você gostaria de estar, seja um familiar, já prepare, se for o caso, que é aquelas pessoas que têm dificuldades de receber, você já conversa antes, que bom, eu estou lembrando dali e tal, e aí é importante vivenciar isso daí. Tem uma pessoa aqui, pastor Elber, eu já vou fazer a pergunta, é eu que vou fazer a pergunta só por curiosidade, que a pessoa colocou que assim, é a Simone Moreira, que é lá da PIB de Rio Claro, Rio de Janeiro. Eu só queria saber se esse Rio Claro é aquele Rio Claro próximo de Angra dos Reis. Só porque me lembrou, né, de eu passar por lá e conhecer ali, né? Só saber. Se ela fala, pode dar uma joinha. É de lá mesmo. Ou não, é outro Rio Claro, mais para a capital. Aí é só saber mesmo. PIBRC, né? PIBRC lá no Rio de Janeiro, muito bem. A Marlúcia também está aqui, ela está dizendo assim, bom dia, amados irmãos, São Miguel dos Campos, está lá em Alagoas. O Reginaldo está dizendo o seguinte, o Reginaldo já criou uma placa, uma placa para você botar na paralama de caminhão, né? Na traseira ali do caminhão, né? Cuida do emocional para não ir para o Gardenal. Olha aí, ó. Uma boa frase para você botar atrás de um caminhão aí. A Ângela, principalmente a galera que anda estressado no volante, né? Olha aí, ó. Então. A Ângela Almeida está dizendo a paz do Senhor Jesus, bom dia. O Rafael Silva está dizendo graça e paz, primeira igreja batista em Nerópolis, lá em Goiás, ou aqui em Goiás, né? A Francisca Tânia está dizendo bom dia, meu povo, bom dia, meu povo de Deus, muitas bênçãos para vocês. Maiara, um abraço da sua mãe Tânia. Olha aí, ó. Eita. O Leno também está por aqui, está dizendo psicóloga Maiara, como eu aprendi, se presentei. Aí. O Reginaldo está dizendo assim, ser feliz ou ter momentos felizes não custa caro. Procurar ter momentos divertidos, às vezes, sai barato e competitivo. Levei uns amigos para conhecer o metrô e depois fomos tomar geladinho, din-din. Olha aí que legal. Bom demais. E aí ele aproveitou a oportunidade, né? Aí, o doutor Ignaldo estava elogiando ele aqui e tal, não sei o que, ele já, né, aproveitou a oportunidade aqui, ó. Quero a camisa da rede, né? Boa sorte aí, Reginaldo. Deus abençoe. Não sei se no fim de ano vai ter vai ter sorteio de camisetas da rede, né? Tomara. Tomara que dê certo aí, né? Algumas camisetas pra gente estar sorteando. Obrigado, Reginaldo. Aí ele está dizendo, ouvi eles falarem que foi muito bom e compensativo. Legal. O Rafael Silva está dizendo, pastor Welber, o chat está sem imagem, eu estou ouvindo só o áudio. Para mim tá normal aqui, o Rafael, a não ser que foi ainda há pouco, né, que deu uma congelada na nossa internet aqui. E ele está dizendo, qual a ansiedade, está perguntando no caso, né, qual a diferença de ansiedade e depressão? Como falamos no início, né, ansiedade é aquela fuga e preocupação para o futuro que talvez não vá acontecer, né? E aí eu preciso estar atento em relação a isso. E a depressão, isso falando a grosso modo, porque você precisa estar passando, né, por um momento de cuidado. E o autocuidado, né, o autoconhecimento, você vai juntamente com um profissional de saúde. E a depressão é aquela angústia que a gente tem o ontem que eu não consegui dar conta e que fica me fazendo culpar hoje pelo que eu não consegui fazer ontem. Então a gente tem aquele problema, essa é a maior dificuldade que a gente vive. Ou a gente está no ontem, ou a gente está no amanhã. E o hoje está indo embora, né? E aí quando chegar amanhã, eu vou perceber que o hoje eu não vivi. Então assim, viva o hoje.
o aqui e agora, o presente momento. Pastor Elber, deixa eu só voltar uma questão. Logo depois que o Reginaldo falou sobre a frase do caminhão, tem a Rebeca, que acho que eu não ouvi o pastor falar da Rebeca, né? A Rebeca Alexandrina Vieira, né? Ela fala assim: bom dia, graça e paz, psicóloga Maiara Ferreira, pastor Elber, e ainda gostou, né? Elber Costa, pastor Ignaldo. Aí, só mudando que o Ignaldo aí é Pinheiro, né? Ferreira não, tá? Esse assunto, ansiedade, esse assunto, ansiedade, é muito interessante, pouco explanado em nossas igrejas. É uma realidade, às vezes a gente vai olhando e quando explanado de uma forma que nos leva a um sentimento de culpa, porque vai falar sobre pecado, né? Aí nos ajuda, aí isso piora um pouco, nos ajuda a piorar a situação, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa, às vezes, ela tem essa questão e já tem uma autocobrança. Imagine você falar que a ansiedade, ela tá te levando para uma questão patológica. A quando que a ansiedade é pecado? Você não crê em Jesus, você não tem a vida cristã, você não está servindo ao Senhor, pronto, não depende de nós. Aí é uma questão você, né, e o que Jesus fez por nós, ok? É graça. Agora, a ansiedade, ela precisa ser cuidada em relação a essa situação e às vezes a gente não comenta realmente dentro da igreja, muitas vezes a gente não passa desapercebido, ok? Ok, pastor Elber, era só essa que eu fiquei... Porque eu na verdade, no nosso streaming aqui, né, eu estou acompanhando as mensagens pelo streaming, ela não apareceu. Eu já vi aqui também que tem uma outra mensagem também, a Cristiana Paulo também não apareceu aqui no meu streaming. Ô, Gabs, é pessoal esse negócio aí? Você tem alguma coisa contra a Rebeca e contra a Cristiana? Se você tiver, meu irmão, você fala agora ou cálice para sempre, viu? Eu acho que foi, sabe, aquela travada que você falou ali, deu que o menino não viu a imagem. Eu acho que foi a hora que não apareceu, porque pra gente ela apareceu depois. O Reginaldo, nas horas vagas, ele é advogado também, viu, gente? Então, tá aí já defendendo o Gabriel aí, tá vendo? Muito bom argumento. Mas acho que deve ter sido isso mesmo. Tem sentido, tem sentido. A Cristiana Paula, ela falou assim, amém, Senhor Jesus, sim. Aí ela falou, orei, fui fazer caminhada, minha doutora passou todo dia qualidade de saúde física, emocional, espiritual, transformações, restauração, família, amados irmãos. Muito bem. Esse é o recado da Cristiana. Eu estou vendo aqui no próprio YouTube mesmo. E no nosso chat, voltando aqui para o nosso chat, se eu passar alguma batida aqui, gente, me avisa aí, tá? A Célia Araújo está dizendo, graça e paz, amados irmãos, recebam o meu abraço aqui de Valença, na Bahia. Também o Paulo Roberto Firmo está dizendo, graça e paz, amados irmãos, moro em Itabuna, Bahia, e estou de passagem em Rio das Ostras. Está lá em Rio das Ostras, lá no Rio de Janeiro. Top demais. A Dilson Oliveira está dizendo, acompanhando direto de Lagoa do Sítio, no Piauí. A Dilson também está dizendo, aonde encontrar esse aplicativo TouchPeace? No próprio, na loja de aplicativos, viu, o Adilson, melhor, não é Adilson, não, é Adson, perdão, Adson Oliveira. O Adson, entra lá, dá um Google aí, amigo, aí você vai achar o site, né, acho que o site também, acho que, eles têm um aplicativo também, né? Eles têm um aplicativo também. Mas o site é mais fácil, acho que então, se você tiver alguma dificuldade no aplicativo, você vai dar um Google lá no site e é isso mesmo, TouchPeace, desse jeitinho que você escreveu, vai dar certo. O Paulo Roberto Firmo está dizendo o seguinte, minha esposa está em acompanhamento por mastologia, vai fazer biópsia e está há uns 30 dias com picos de ansiedade, noites mal dormidas, estamos orando e peço orações, grato. Obrigado, Paulo. Saúde aí para sua esposa. Querem falar alguma coisa aí para a querida? Eu disse que vamos orar para você ver o quanto a nossa vida é interligada com tudo, né? E mesmo ela lá passando pelo processo de cuidado com os médicos, ele também vê a importância de nós orarmos. E essa dificuldade, Elber, tem outras perguntas no WhatsApp, tem? Eu lembrei aqui de uma questão. Eita, um negócio aí, deu um sininho aí.
Ai, não foi do Aguinaldo, me foi do Elber dessa vez. Não, só as mensagens chegando no WhatsApp. Já mutei aqui já. Olha, eu lembrando, querido Elber, que essas questões de ansiedade e depressão, isso acontece em várias idades, em todas as idades. Eu vou ter uma pergunta que entrou na semana passada, que é sobre o idoso. Como que o idoso sente depressão, sente ansiedade? As crianças sentem, os homens, as mulheres. Eu passei por uma situação e eu fiquei muito ansiosa. Eu também precisei de cuidado, como eu disse agora há pouco. E isso acontece em todas as idades, não só o adulto, o idoso, né? Fica também aqui um alerta para nós observarmos as nossas crianças, os nossos adolescentes. E essas dicas que nós demos aqui, elas se aplicam em várias idades. Fazer uma caminhada com a criançada no parque, de repente, quando é o idoso pensando dessa forma, né? Incentivar a visita dos amigos que o idoso gosta. Eu tive a oportunidade, explanando aqui bem rápido, de visitar um lar de idosos aqui na região. E gente, elas estavam tão carentes de atenção, foram 8 pessoas no dia, e nós nos dividimos para conversar com elas em grupo. Eram senhoras idosas que moram nessa casa de acolhimento para idoso. A família paga um valor financeiro para elas ficarem lá, mas que muitas vezes a família não vai visitar, infelizmente. E elas ficam, sim, com uma certa ansiedade, né, com essa saudade. Então, o incentivo da visita, fica aqui a dica também, né, de repente, junta-se um grupo de irmãos, visita uma casa de cuidados de idosos. Você não estou falando em levar nada, você ir, sentar e conversar, não tem dinheiro que pague essa ação. É muito, muito lindo quando você participa de uma ação como essa. Quando eu lembro, eu fico assim, emocionada. O idoso, ele precisa dessa rede de apoio, desse cuidado, desse apoio emocional, desse carinho, dessa aproximação. Ficou também esse questionamento da semana passada, Elber. Pastor Elber, sei que você vai passar por ela ali. A Sandra Mendes, ela fez uma pergunta na semana passada e eu vi que ela está aqui conosco. Sandra, muito obrigado que você está aí com a gente. E aí ela repetiu logo mais acima a pergunta. Eu estava procurando, não tinha achado se era essa mesma pergunta. Diz assim: quando eu estou para fazer alguma coisa, eu sinto que meu corpo não está ansioso, mas o meu cérebro fica muito ansioso. Às vezes fico repetindo, não estou ansiosa, né? Ela até citou a semana passada. E é interessante a gente estar atento, né? E desculpa a palavra interessante, que a gente falta às vezes algumas palavras, né? Então, assim, é importante, vamos dizer assim, Sandra, já que você está identificando, e a doutora Mayara vai também complementar, e já que você está identificando que há algo, a outra pergunta que eu faria para você é justamente assim: por que isso está me causando ansiedade? O que essa ansiedade está fazendo comigo, que está me trazendo um desgaste emocional, uma energia. Quando eu falo desgaste, essa energia que está sendo escapando ali, né? Vou fazer algo. O que eu vou fazer está causando isso, essa ansiedade, né? Vou te dar um exemplo. Eu conversando isso no meu trabalho ontem, né, com algumas pessoas, e aí eu citei e estava fazendo uma palestra sobre Setembro Amarelo. E aí eu falei sobre uma das idas aqui. O pastor Elber vai entender muito bem que ele mora aqui no DF. Quando a gente vai pegar a 060, passa pelo setor O, ali, né, pastor Elber? Indo no sentido para Goiânia, para Águas Lindas de Goiás. Então, os trechos ali, tem um momento que você atravessa três pistas para poder pegar outra no sentido contrário. E essa pista vai para o sentido do plano. É um fluxo muito grande. Então, isso é o meu exemplo, quando eu vou caminhando para lá, eu começo a ficar ansioso e me dou conta que a ansiedade está em eu atravessar aquela pista. E a preocupação é que a sensação que eu sempre tenho, não sei os motoristas daqui do DF, né? Mas a sensação que eu sempre tenho é que os que estão vindo estão com tanta pressa de ir para o trabalho que eles não deixam você cruzar a pista. Então acelera. Então você tem motociclista passando entre os carros, e aí você tem caminhão, um ônibus, todo mundo vindo, e assim, eles não dão, embora tenham um redutor de velocidade ali, naquele cruzamento, próximo do cruzamento, mas assim, eles não dão tempo. E aí, quando eu vou passar por ali, a minha ansiedade aflora.
E eu sei que eu estou ansioso, então, como você falou, eu começo a orar, começo a conversar e começo a me perguntar por que essa ansiedade? Eu estou habilitado, eu estou em condições, o que pode acontecer? Porque meu medo, olha o que a ansiedade faz na cabeça da gente. Ah, mas e se um motociclista me aborroar? Ou se eu atrapalhar a pessoa que está indo trabalhar? Vai atrapalhar o meu dia? Olha quantas coisas que passam dentro da sua cabeça, aí eu tenho que respirar e falar, Aguinaldo, você tem condições, você é habilitado, você está de carro, eu já passei de moto também, e por incrível que pareça, a ansiedade começou a surgir quando eu caí de moto por ali, né, pastor Elber? Então eu descobri que isso foi uma consequência. Então, olha só, a ansiedade já vem de algo que eu vivenciei. E agora eu preciso estar atento em relação a isso. Então eu vivencio aquele momento enquanto eu estou para chegar naquele lugar. E vou trabalhando as minhas. Aí entra no que o Reginaldo perguntou. Eu vou trabalhando a minha técnica de respiração, de atenção. Eu vou procurar não me ser acelerado para não prejudicar, porque eu não quero nem ser prejudicado, mas eu não quero tirar a alegria do outro que está saindo para trabalhar e ganhar o seu dia lá no plano piloto. Então a gente vai trabalhando e vivenciando isso. Então, é justamente isso que é necessário estar atento. Aí a questão, Sandra, é justamente você pensar ali, né? Por que isso está acontecendo? Porque quanto mais eu repito, que também é uma técnica, né? Que eu não estou ansioso, às vezes eu vou ficando mais ansioso. E aí quando eu me dou conta, por que eu estou ansioso? Por que acontece isso? E aí eu posso procurar ajuda com alguém, conversar com alguém, falar sobre isso, passar por treinamento, para poder vivenciar aquele tempo. Mas eu já dei conta e eu sei que aquilo ali são coisas que vai me causando uma ansiedade. Seria isso, doutora Maiara, me ajuda aí. Um plano de ação. Tá ligado? Estão escutando? Eu tô. Olha, você citou na prática um plano de ação. Você foi observar, né, o gatilho, o que te deixou ansioso naquele momento, o que foi que aconteceu? Foi uma situação anterior que você lembrou, que não vai acontecer novamente, mas que causa aquele desconforto. Isso às vezes acontece no dia a dia. Por exemplo, eu vou sair de casa, eu tenho um compromisso, eu estou muito atrasada, mas depois desse primeiro compromisso eu tenho outro. Aí eu atrasei o primeiro, eu vou atrasar os outros dois. Aí eu tenho que justificar para aquela pessoa. Mas aí como é que eu vou chegar lá mais rápido? E eu não estou falando de trânsito, estou falando de justificativa, falando como ser humano mesmo. E esse desajuste, essa desorganização, isso deixa a gente ansioso. Né? E vale lembrar que a gente não está classificando que a ansiedade é uma coisa extremamente horrível. Você pode sentir ali uma ansiedade por conta de alguma situação. A irmã já disse a técnica dela. Ela disse que fica, não estou ansiosa, talvez para ela funcione. Ela partilhou, talvez para ela funcione, talvez para outra pessoa, Aguinaldo, não funcione, seja o contrário. Vai piorando a sensação. Por isso que é importante, meus irmãos, nós observarmos observa o que você está sentindo. Por que eu estou me sentindo assim? Às vezes a gente sabe o motivo, só não quer reconhecer. A gente sabe por que está acontecendo. Por que esse sentimento está ali apertando o teu peito, deixando você ali com o coração muito, muito acelerado, a tua mente preocupada. Eu ia fazer assim, fica se coçando a cabeça, o Aguinaldo passou a mão na cabeça, com preocupação, viu, Elber? Observa o que você sente. É importante você estar consigo mesmo todos os dias. Quem está com você todos os dias também é o Senhor, que está contigo todos os dias. Olha só, que suporte incrível. Cristo está conosco e você também tem essa ferramenta de observar a si mesmo e evitar que o problema vá crescendo e se cresça aí um outro problema que pode ser evitado agora que está pequenininho. Não precisa você deixar crescer, não. 11h17, gente. Eu vou pedir ao pessoal que está aqui no YouTube, né? Por gentileza, não esquece de deixar o like, tá? Todo mundo que está no YouTube aí, os likes ainda estão atrás das pessoas que estão conectadas, então, a quantidade de likes, né? Então, deixa seu like, não esquece não, tá? E você que não é inscrito no canal, se inscreve por lá, compartilha o link aí com mais pessoas. Eu queria também, gente, dar oportunidade ao pessoal que está aqui no nosso WhatsApp, né? Eu tô vendo que chegou mais perguntinhas e mais participações no chat.
Mas deixe lá no nosso WhatsApp também, até para ser justo, porque o pessoal mandou recado aqui bem cedo, bem no início do programa. A Daila Cristina, ela está dizendo o seguinte: eu sou manicure e sou psicóloga o tempo todo das minhas clientes. Porque elas com certeza devem conversar muito, né, com a Daila, né, Daila? Deixa eu ver o que é que ela... ela mandou um áudio aqui também, deixa eu ver o que é que ela diz. Mas o áudio só vai tocar se agora eu liberar, né, aquele sininho, sabe, Mayara? Então, é o sininho, o tal do sininho, agora sim. Muitas vezes eu não falo nada, né, fico em silêncio, eu estou ali para ouvir a cliente. Mas quando a cliente eu termino o atendimento da minha cliente, ela pede e sempre fala para mim: Daila, como eu estou melhor de eu ter falado, de eu ter conversado, de estar aqui. Porque eu acho que a manicure é uma psicóloga o tempo todo. Se você não pode ajudar, você falando algo, pelo menos você deu ouvido para essa pessoa ouvir. Eu acho super interessante. Assim. Muito bom. Pastor Elber, querem... Primeiro, que veio um alerta aqui, não sei se a doutora Mayara vai concordar comigo, mas fique à vontade de se discordar também. Parabéns para a manicure, parabéns para os profissionais que cuidam, né, do cabelo, os não estão ali, conversam, porque as pessoas vão e é a oportunidade que elas têm para falar. Só tomem um cuidado que nós, como profissionais, precisamos tomar o tempo todo. O cuidado que nós precisamos ter é para que a gente não acabe somatizando ou pegando para nós aquilo que não é nosso. Entendeu? Às vezes a gente vai ouvindo, e eu já vi casos de pessoas que foram ouvindo e estavam vivendo um momento de angústia e foram ouvindo o outro, que depois elas não aguentaram, né? Elas começaram a ter desprazer do que fazia, porque sabia que uma pessoa ia chegar e ficar falando o tempo todo, né? E como que a gente faz. Inclusive aqui também alguém já até perguntou sobre o vizinho, lembra? Que ia lá e a vizinha conversava, mas ela já ficava ansiosa, começava a ficar angustiada que a pessoa ia chegar lá e ia falar tudo de novo, as mesmas coisas. Então, assim, parabéns a você que é profissional, minha irmã, que Deus te abençoe grandemente, mas cuide também da sua saúde mental, cuide do seu coração, tá? A gente faz isso, a gente como profissional, a gente procura também ter esse cuidado, ter aquele que vai nos ouvir, para podermos também não ficar depois sonhando, vivenciando aquilo que não é nosso. Só esse cuidadinho aí, tá bom? Muito bem. Tem uma participação aqui, doutor Guinaldo, a pessoa está dizendo o seguinte: doutor Guinaldo, e como eu, que sou PCD e não posso nem caminhar e nem fazer fisioterapia nas pernas por problemas de saúde que tenho, o que faria? Acho que quando a gente estava falando sobre se exercitar, né? E aí a gente deu o exemplo de caminhar. Eu acredito que é sobre isso que ele está falando. Ali, na minha abordagem, a gente fala o seguinte: procurar a melhor forma, não deixar de viver. Então, se a sua limitação está do quadril, né, da cintura para baixo, mas você consegue estar, por exemplo, no sol, estar em algum lugar em que você consiga vivenciar o belo, o que é o dia, não deixe de fazer. Também não fique se culpando pela circunstância, né? Você pode pedir a alguém, que às vezes a gente fica tão fechado que a gente fala, mas eu vou pedir ajuda e eu vou ficar atrapalhando a pessoa. Não, chama aquela pessoa para conversar, joga um dominozinho, joga um xadrez para quem sabe, inclusive eu quero aprender, ali fora, né? Na praça, e sabe por que tem umas coisas dessas que eu vejo? Pelo menos, quero já até mandar, falando com ele aqui, também, mandar um abraço lá para a Simone mandou um joinha, falou que é Rio Claro, que vai para Angra dos Reis. Então, olha, eu fui nascido e criado em Barra Mansa, né? Sou nascido e criado em Barra Mansa, próximo ali, eu passava lá em Rio Claro, que esse um abraço para esse povo de Rio Claro. E uma das coisas que em Barra Mansa a gente via lá, por exemplo, uns locais que as pessoas têm aquelas mesas de pedra, né, que a prefeitura fez, que tem dama, dominó, e aí só que a gente só vê mais idoso, né? Aí o pessoal acha que aquele preconceito, o idoso não tem que fazer, vai ficando lá. Não, é porque são aquele grupo de amigos que se encontram para estarem ali, batendo papo, conversando, tomando um solzinho, quando pode, que também tem a parte da sombra, e fazendo o seu jogo ali, e o jogo era o jogo dominó, que eles jogam muito dominó lá, e aí aproveita esse tempo. Então, meu amigo, não deixe que as suas limitações
te leve para ficar preso dentro de casa. Viva a vida dentro do limite que você tem e você vai curtir muito bem. Eu tenho um irmão lá em Volta Redonda, eu posso citar o nome dele aqui sem problema nenhum. Hoje ele foi consagrado ao Ministério Pastoral, ele fez o curso no seminário, mas na minha época ele me abençoou demais. O nome dele, Paulo Marcelo. Pensa num homem que canta, ele gosta de cantar hinos e tudo, uma voz maravilhosíssima. E aí, a primeira vez que eu andei, aí a gente vê, Maiara, às vezes, o nosso preconceito. A primeira vez que eu andei de carro foi um Fusca, quando falaram assim, eu estava visitando a igreja que ele estava, e falaram que ele ia me dar, ele vai te levar até a rodoviária. O Paulo vai te levar à rodoviária, Paulo Marcelo, o nome dele. E aí eu aguardei quem que era o Paulo Marcelo. Um cadeirante, tá? Com um Fusca adaptado, ele com toda a prática, ele mesmo colocou, hoje ele tem um outro carro, né? Ele depois tinha mudado. Ele mesmo colocava a cadeira dentro do carro, às vezes pedia só para a gente ajudar. E aí eu fiquei olhando assim, como aquele moço vai me dar carona? E ele me levou, me deixou no lugar e dirige muito melhor do que eu, para te falar a verdade, né? Eu achei fantástico. E assim, o homem estava em todos os congressos, ele estava ali, e ele tem o dom para cantar. Agora é pastoreta, Deus crê que já deve estar pastoreando. Ele é filho de pastor, né? E aí nós vimos isso, um senhor. E ele foi um acidente que ele sofreu, e ele ficou paraplégico. E, no entanto, isso não impediu ele de ter amigos, de estar servindo ao Senhor, de apresentar o dom dele, que é a música, ensinar pessoas a conversar, e dirigir o carro dele. Ele faz direto, fantástico, e eu fiquei maravilhado naquela ocasião. Muito bom. Tem mais uma participação aqui, a pessoa está dizendo assim, bom dia, graça e paz, pastor Welber, estou aqui ouvindo esse precioso programa que nos ajuda muito. Muito bom ouvir esses dois psicólogos, doutores Eginaldo e Maiara. É a nossa querida, posso falar, né, que ela está fazendo um comentário legal, é Marilúcia de São Miguel dos Campos, lá em Alagoas, está aqui, está plugada com a gente também. A Ju Costa também fez uma pergunta na semana passada, a Maiara, acho que a doutora Maiara respondeu aqui já também, né? Deixa eu ver também quem está por aqui, tem mais outro recado aqui pra gente, deixa eu ver que recado que é. Bom dia, doutor Eginaldo, bom dia, Maiara, estava com saudade de ouvir tua voz, eu já ia perturbar o pastor Welber, sabe, de você, mas graças a Deus você voltou, né, doutora? Um cheiro em você, aprendi a falar um cheiro. Passou só para deixar um recadinho, a Maria Araújo lá de Itaguaí, que está fazendo aniversário hoje, viu, gente? Ela está de aniversário hoje também. Parabéns para irmã Maria Araújo, né? A Maria Araújo, lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Deixo para ela número 6, a partir do verso 24, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti te levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pastor Elber. Tem uma outra participação aqui. Deixa eu só tentar liberar. Agora. Gabriel, como é que eu posso encontrar esse aplicativo TouchBiz? Você, assim, mande para mim o aplicativo, por favor, o link, eu não sei o que é. Pastor Elber. Mandou, mas... Eu Qual é o nome dela? Gabriel, para ele mandar aquele aplicativo do TouchBiz. Ela está só repetindo o recadinho aqui, ela quer o aplicativo do TouchBiz. Vou ver se o Gabriel pode ajudar lá a nossa querida irmã Luziette Gomes, né? Então, eu vou ver se ela... Ele vai mandar para ela, Luziette Gomes, né? Pronto, beleza. Maravilha. Bom, aqui no WhatsApp tá ok, então acho que os outros recados que tem aqui não é ligado ao programa, mas tem uma participação aqui também. Como é que tá o tempo de vocês, hein? Já são 11h27. E aí? Já estourou o tempo, mas assim, eu vi aqui um comentário do Rafael. Isso. Rafael, o disco, né? Tem o André antes dele também, viu, Isso. Reginaldo? Que é Pode uma passar. pergunta. Vocês viram aí, não? Viu? Para saber se preciso de ajuda, qual o melhor profissional? Essa eu quero ouvir a doutora Maiara. A primeira pessoa que vai te orientar se você precisa de ajuda é você mesmo. É você vai saber que não está legal.
né? Às vezes a gente diz assim, é porque o Espírito Santo me incomodou. Não, o Espírito Santo não incomoda, ele alerta, ele ensina, ele puxa ali a orelha, mas o Espírito Santo não incomoda. Então você sabe que não está bem. Qual profissional que você se sente mais à vontade para conversar? Você se sente à vontade de conversar com um profissional, com um psicólogo? Não, eu quero ir para um psiquiatra. Mas antes de ir, eu quero conversar primeiro com o meu pastor. Ai, não, mas é porque eu sou mulher, eu quero conversar com a esposa do pastor, ou com uma liderança. Então, tem várias pessoas que você pode ali conversar para, olha, não estou bem. E direcionar realmente você procura um psicólogo, procura um psiquiatra, que são os profissionais que cuidam dessa área da saúde mental. E sim, se houver a necessidade de procurar um outro profissional de saúde para ajustar uma vitamina, para o teu corpo ficar mais alerta. Ai, não estou dormindo bem. A gente orienta primeiro algo mais natural, um chá, uma caminhada, algo mais assim, mas de repente precisar ir para outro profissional para prescrever uma medicação, um clínico geral, de repente é um ajuste de hormônio, você precisa ir lá no ginecologista. Então, tem toda uma crescente de profissionais que você vai procurar dentro da necessidade de cada um, logicamente. E também, Mayara, uma coisa interessante, quando você falava, eu estava lembrando aqui, até chegar ao clínico, naturalmente, quando a pessoa ela não está se sentindo bem porque o organismo já está dando sinal, ela vai ao clínico, né? E aí ela faz toda a bateria de exame, que isso é importante, pelo menos uma vez por ano, porque eles dizem, né? Mas é importante esse autocuidado. Você é o médico, não tem medo de diagnóstico, o que vai acontecer, e você precisa estar atento em relação a isso. E aí ele vai falar para você sobre o que está acontecendo, mas fale o que está acontecendo para o médico, né? Eu já fui ao médico, fui fazer exame, porque eu estava sentindo tontura. Vamos ver, poderia ser uma labirintite, o que era? Na realidade era estresse. Né? Porque ele foi me passando foi olhando as minhas taxas glicêmicas, percebeu algumas coisas, me chamou a atenção para eu sair do sedentarismo, mandou eu fazer exercício, né? E mandou fazer outros exames. E aí um exame foi acusando o outro, ou seja, e a preocupação era, olha, eu estou infartando, né? E no final ele falou, olha, seus exames estão tudo correto, está tudo tranquilo, o que você precisa? Olha, você precisa fazer mais exercício, volta para uma academia, você precisa dar tempo para o seu organismo também, e aí você vai agora, ou alguém para você te ouvir, então você vai procurar justamente isso. Agora, se já tudo normal e ele não falou para você procurar um médico, né? Geralmente, quando vem a gente faz essa mesma pergunta, que a Mayara falou, como é que estão os seus exames, e se você está tendo algum pensamento recorrente, alguma questão, a gente encaminha para um psiquiatra para que tome a medicação como bloqueadores de pensamentos, algumas coisas que vão te afetando. Então a gente vai observando isso. Mas a melhor coisa, melhor momento é isso. Dá uma olhada, se você percebeu, eu quero me conhecer mais, então procura um psicólogo, vai direto aí, né? Vamos lá trabalhar isso daí. Ok, pastor? Muito bem, agora sim, lendo o comentário do Rafael Kutisky, ele está dizendo assim, bom dia pastores e irmã Mayara, Rafael Kutisky da Igreja Batista Aeroporto lá em Londrina, no Paraná. Ele falou, há alguns anos a terapeuta que frequento apontou que tenho transtorno de ansiedade. Uma coisa que tenho aprendido é a importância de ocupar, vou explicar. Geralmente nós sofremos com as preocupações, pensar em situações ou que já foram, e pertence ao ontem, ou que ainda não chegaram, o amanhã. Quando eu faço o exercício do foco do hoje, no agora, no que posso ocupar e no que pode ser feito no hoje. Lembrando que Jesus nos diz, tem me ajudado muito. Lembrando que Jesus nos diz, tem me ajudado muito, muito mesmo. Observo também que o versículo que aborda sobre ansiedade aponta que devemos lançar mesmo as ansiedades ao Senhor. Está lá em 1 Pedro 5,7. Aí penso que as telas têm nos desconectado do momento atual, de onde estamos, de ocupar o espaço do hoje. E penso que a consequência tem sido essa pandemia de ansiedade. Perdão, falei bastante, está aqui rindo. Está inspirado meu amigo Rafael hoje. Deus abençoe, Rafael, seja bem-vindo, querido. Querem comentar? Amém. O meio já fez um gancho com a próxima semana, Ignaldo.
Exato. E eu gostei, professor, eu estava lendo aqui, pastor Elber, eu falei, não, eu acho que a terapeuta dele, né, o psicólogo dele ali, é justamente um gestalterapeuta, porque falou foco no aqui e agora, no que eu estou presente, que sou eu, né? Às vezes a gente fica, qual é a abordagem? Não, eu sou um gestalterapeuta, ele falou justamente o que a gente vai vivenciando no aqui e agora, e já fez o foco do próximo tema, porque o nosso próximo tema vai ser solidão e as redes sociais, né? Aí a gente precisa estar bem atento em relação a essa circunstância. Então, aí pensando nesse próximo tema, a gente vai falar, e foi muito legal estar contigo aí, né? E a gente vai vivenciando esse momento. Deixa eu achar só o próximo tema aqui, pastor Elber. É justamente isso aqui, quer ver? Olha, deixa eu achar, né? Que ela vai falar sobre a solidão na era digital. Por que nos sentimos tão sozinhos, né? E aí, essa que vai vivenciando esse nosso tema aí. Maravilha. Para encerrar, gente, o Paulo Roberto Firmo está dizendo: acho que, como falei da minha esposa, quando vier pensamento ruim, rejeitar ocupando a mente com pensamentos bons. A mente? Mente. Devemos controlar as nossas emoções. Aí o Paulo Roberto Firmo, que está aqui também no chat. E a Leia Moura tá dizendo graça e paz a todos. Vamos deixar o like, por favor, ajuda a gente aí no like, né? Isso. Gente, pastor Elber, só quando passou aqui, eu estava para falar e acabei deixando passar um momento e esqueci, né? Ele falou sobre as questões dos picos de ansiedade, né? As noites mal dormidas, porque está passando por um acompanhamento e pedir oração. E uma das coisas que é importante para a gente, e isso quando vem a gente ao psicólogo, né? Quando a pessoa chega com um diagnóstico, ela já, no momento que a gente tem um diagnóstico, a gente é tomado de angústia, é tomado da preocupação, né? Como disse o nosso querido Rafael, preocupação. Eu não sei qual vai ser o resultado, o que vai acontecer. Um dos exercícios mais importantes você já tem a resposta final? Não. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou deixar de viver. Eu preciso começar a viver o que eu posso fazer agora. E aí eu quero concluir lembrando aquela historinha, né? Que nós já vimos muitas vezes. Eu acho que já falei aqui da pessoa que estava foi fazer o exame, foi constatado que tinha um carcinoma, e aí essa história alguém já conheceu, já foi contada. E aí ela teve que, naquela época, que hoje já tem medicamentos melhores, mas naquela época você tomava a medicação, e a medicação caía os cabelos, correto? Nós temos várias coisas na internet que mostram pessoas sendo solidárias, cortando cabelo, e eu achei fantástico quando eu vi sobre isso também. Mas essa história diz o seguinte, para a gente terminar aqui, que a pessoa, ela amanheceu e ela olhou assim, os cabelos estavam caindo e tinha assim, uma pequena mechazinha de cabelo, uns 3, 4 fios de cabelo. Ela falou, que maravilha, eu hoje posso fazer um rabinho de cavalo, né? E aí no outro dia, passando mais, né, que ela vai, olha do espelho, ela vê ali e fala assim, olha, eu só tô com 2 fiozinhos de cabelo, dá para colocar aquele lacinho bonitinho, né? E largou o lacinho e passou o dia. Na outra vez que ela olha lá, só tinha 1 fio de cabelo. Ela falou assim, olha, eu posso deixar ele de lado, né? E passou o dia. No outro dia, quando ela vai olhar ali, não tinha nada. Ela falou, graças a Deus, eu não preciso arrumar mais nada hoje, estou bem assim. E tocou o dia, ok? Então fica um abraço para você, viva hoje com prazer, com alegria. Maravilha. Agora, a expulsadeira, né? Indo embora. A Juliana passou aqui no chat, né? Que depois a gente vai fechar, não vai dar para ler mesmo, mas assim, ela está dizendo assim, ó, bom dia, irmãos, paz do Senhor Jesus. Esse assunto é muito pertinente, estou gostando muito de participar com vocês. Já tive ansiedade junto com um estresse e foi horrível. Bom, queridos, obrigado, Deus abençoe. Bom almoço para vocês. Semana que vem, permitindo Deus, estaremos aqui os 3 de volta de novo, né, Mayara? Foi o que eu entendi, né? Você vai estar novamente com a gente, né? Não, na outra semana não. Foi essas 2 quintas. Olha aí. Ainda tenho que organizar aí uma outra quinta para a gente voltar aqui. Mas eu fico online. Aí gravo o meu áudio para você colocar aqui ao vivo próxima semana. Obrigada aos nossos queridos ouvintes que participam conosco, né? Lembrando que fica gravado, você pode mandar para outra pessoa acompanhar, né? Para partilhar essas informações com várias pessoas, com o teu grupo da igreja também. Às vezes, irmão, o pessoal
não quer falar sobre o assunto, tá gravado, compartilha, Senhor, olha, Senhor, vou compartilhar aqui esse link da rede, tô divulgando uma rede missionária e tô divulgando um assunto que é tão importante no nosso dia a dia. Obrigada para os nossos queridos ouvintes aqui no YouTube, na rádio também, que às vezes não consegue vir no YouTube, mas fica acompanhando na rádio. Um cheiro para vocês aqui da Caucaia, no Ceará. Obrigado, Maiara. Até a próxima, então. Deus abençoe a sua vida. Doutor Aguinaldo, obrigado, queridão. Deus abençoe. Quinta-feira, então, se Deus permitir, estaremos de volta aqui, então, em mais um Desvendando... Vamos desvendar o quê? Só para saber se vocês estavam ligados, entendeu? Então... Deixa o pastor Pedro, que é ele que vai desvendar, viu? Desvendando os pensamentos dos clientes, dos pacientes no divã. Pronto, aí, saiu bem. Pastor Elber, a Maiara, sei lá, só é liberada 2 quintas-feiras por mês, mas é uma bênção quando a gente é com a gente aqui. Maiara, um abração, obrigado por estar conosco esses 2 encontros, tá? Um forte abraço. Pastor Elber, um prazer estar sempre aqui nesse bate-papo junto com todos aqui, né? A cada um dos nossos participantes, que não são só ouvintes, está participando conosco, mesmo pelo chat, não se identificando, mas está participando, e você acrescenta muito, e é muito bom estar com você aqui, e é muito legal. E também, né, você que está aqui no chat conosco, aqui no YouTube, que maravilha. E esse programa existe justamente para isso. Nós estamos aqui para poder abençoar a sua vida e somos abençoados por você. Por isso, nós já chegamos a mais a 15 mil likes, né? Ou a 15 mil curtidas, não sei, mas chegamos já e vai ser bênção e você faz parte disso. Um forte abraço a todo mundo, até semana que vem. Maravilha, gente. Bom almoço para vocês, Deus abençoe, bom fim de semana e até a próxima aí, se Deus quiser, em nome de Jesus. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.